Bíblia de Estudo da Mulher. Atos, capítulo 14. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. Aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, não só de judeus, mas também de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos deles se realizassem sinais e prodígios. A multidão da cidade se dividiu. Uns eram a favor dos judeus e outros dos apóstolos. Tanto os judeus como os gentios, com seus principais, fizeram um tumulto e tramaram insultá-los e apedrejá-los. Quando souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Em Listra costumava estar assentado um homem leso dos pés, que desde o ventre de sua mãe nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: "Apruma-te sobre os pés." Então ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: "Os deuses fizeram-se semelhantes aos homens e desceram até nós." Então chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe touros e grinaldas à porta da cidade com a intenção de oferecer-lhes sacrifícios com o povo. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e saltaram entre a multidão, clamando: "Homens, por que fazeis tais coisas? Também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e estações frutíferas, enchendo de mantimento e de alegria vosso coração." Apesar destas palavras, foi com dificuldade que conseguiram impedir as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, persuadindo a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, rodeando-os os discípulos, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por comum consentimento, elegeram anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois pela Pisídia, dirigiram-se a Panfília. Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para a Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido.
Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. Ficaram ali por um bom tempo com os discípulos.